Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Hoje a gente abre uma série especial sobre a economia brasileira. Pois é, nessa primeira reportagem você vai ver como o setor produtivo tem reagido depois da pandemia e diante da guerra na Ucrânia. O caminho não tem sido nada fácil. Em São Paulo já são 15 mortes e 459 infectados. O comércio enfrenta uma das piores crises da história. A situação nos hospitais do Rio de Janeiro é cada vez mais grave. A enxurrada de notícias negativas perdurou à sombra da pior pandemia dos últimos 100 anos. E a conta do fica em casa, a economia a gente vê depois, chegou. O que o restaurante me deu em 15 anos, a pandemia me tomou em 3 meses. O Aldo teve que se desfazer de outro restaurante. Este ele ainda mantém na zona sul de São Paulo. Só que no auge da pandemia, teve que dispensar mais de 100 funcionários. A gente esperava que em janeiro as coisas voltavam de uma forma mais sustentável. Aí veio a segunda onda do Covid também. Quer ver? Aí houve uma queda grande. Estão retomando um pouquinho, mas ainda no máximo você consegue equilibrar as contas. Aliás, o setor de serviços foi um dos mais prejudicados e ainda está tentando entrar nos trilhos. O isolamento social surtiu um efeito negativo para a economia ao longo dos 2 últimos anos. No entanto, com a reabertura, a economia começou a reagir, ainda que sentindo os reflexos gerados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia. E o peso maior disso tudo o brasileiro sentiu no bolso. O desequilíbrio na produção mundial acabou elevando a inflação no mundo todo. A gente começou a resolver aquela inflação herdada pela pandemia, quer dizer, começou a resolver lentamente, né? Porque ela ainda está aí. Essa inflação de hoje tem muito a ver com a pandemia ainda. E a hora que a gente começa a combater essa inflação da pandemia, a gente importa uma outra inflação. Não só a gente, o mundo inteiro. A inflação da guerra Rússia e Ucrânia. Só que em 2022 tem sido diferente no Brasil. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, foi revisado para cima, podendo chegar a 1,7%, destoando do cenário global. O mercado de trabalho também demonstrou recuperação. Pela primeira vez em 6 anos, o índice de desempregados ficou abaixo dos 10%. E o setor de serviços foi um dos grandes responsáveis pelo aumento nas contratações. Hoje são quase 100 milhões de pessoas trabalhando no país. Os que mais sofreram foram comércio e serviços. Em 2021, a partir do processo de reabertura da economia, foram os setores que mais cresceram e agora em 2022 eles seguem no ritmo da economia. Portanto, num ritmo um pouco mais lento, mas ainda de crescimento econômico. Como o setor é pulverizado, como existem milhares de estabelecimentos, há uma significativa abertura de vagas e empregabilidade nesses últimos meses. E o varejo já prevê um crescimento real, acima do projetado anteriormente. Deve ser moderado, constante até dezembro. Nós conversando com uma gama de lojistas, tá? No palpite deles, deve ter um crescimento ao redor de 8% em relação a 2021, o ano de 2022. E veja agora outros destaques dessa edição. O prédio de 10 andares que pegou fogo na região central de São Paulo corre o risco de desabar. Ainda há focos de incêndio. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A partir de hoje, você acompanha uma série especial de reportagens sobre a retomada da economia no Brasil depois da pandemia e a guerra na Ucrânia. E você vai ver imagens inéditas feitas pelo telescópio James Webb. E veja agora alguns flagrantes pelo Brasil. Em Santo André, no ABC Paulista, 2 bandidos abordaram uma mulher que tinha acabado de estacionar. O motorista percebe a ação e buzina. Um dos ladrões joga a vítima para fora do carro. Ela reage e é arrastada quando o criminoso arranca com o veículo. A vítima foi socorrida por vizinhos. Apesar do susto, a mulher não teve ferimentos graves. O carro foi abandonado e devolvido à dona.
No Recife, câmeras de segurança registraram um momento em que 3 mulheres são assaltadas num ponto de ônibus, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. O ladrão atravessa rapidamente a rua, saca uma arma e começa a roubar as bolsas das vítimas. Em seguida, o ladrão foge. Até agora, ele não foi preso. 3 agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte foram flagrados agredindo um motoqueiro durante uma abordagem. A viatura fecha o entregador que desce da moto. Primeiro, ele é derrubado com uma rasteira. Outro agente chega chutando a cabeça do rapaz. As agressões continuam mesmo com ele já caído no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista é inabilitado e teria tentado fugir ao ser flagrado avançando um sinal. Os guardas primeiro disseram que o homem tinha caído da moto, mas depois mudaram a versão. Os 3 agentes estão afastados e podem ser demitidos. Bom, 6 suspeitos morreram durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais na favela de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Esquadrão Antibomba foi atacada a tiros por traficantes da região. 2 suspeitos foram presos em flagrante, um deles com uma grande quantidade de drogas. Também foram apreendidos uma granada, 6 pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas camufladas. Cíntia Mariano Cabral, suspeita de envenenar os enteados no Rio de Janeiro, se tornou ré pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e pela tentativa de homicídio de Bruno Cabral, de 16. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Cíntia agiu livre e conscientemente com vontade de matar, envenenando a comida dos enteados. Laudos dos exames feitos depois da exumação do corpo de Fernanda concluíram que a jovem ingeriu chumbinho. O irmão dela também foi envenenado, mas sobreviveu. A Justiça converteu a prisão temporária de Cíntia em preventiva. Bom, e agora a gente vai falar um pouco do Rio de Janeiro. O anestesista que foi flagrado cometendo um estupro durante um parto vai ser transferido para o presídio de Bangu, que fica na zona oeste da cidade. A gente conversa agora ao vivo com o Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Quando que vai ser feita essa transferência? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra deixou agora há pouco o presídio de Benfica, aqui na zona norte da cidade. Ele está sendo transferido, então, para o presídio Bangu 8, que fica na zona oeste. Hoje à tarde, o Giovanni passou por uma audiência de custódia aqui em Benfica e a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva. Na decisão, a juíza destacou a brutalidade e a crueldade da ação. Também hoje, outras mulheres que foram atendidas pelo Giovanni compareceram à delegacia para prestar depoimento. Segundo a polícia, ele vai ser investigado por outros 5 estupros cometidos durante partos. 2 deles teriam acontecido no mesmo dia em que o anestesista foi filmado. Vamos ver na reportagem. Na delegacia, pelo menos 5 mulheres já prestaram depoimento. Algumas ainda encontram coragem para dar entrevista. Essa é a 3ª cesárea. Anteriormente eu não tomei nenhuma anestesia geral e eu fiquei completamente dopada e estranhei esse comportamento. Após ver as imagens dele, eu me desesperei por conta do caso ser atípico e eu resolvi procurar a delegacia. Outras ainda sentem vergonha, preferem não mostrar o rosto, mas contam a mesma história. Susto. Porque a imagem, né, porque antes de entrar para o centro cirúrgico, a gente é apresentado. O médico chega, se apresenta, eu serei responsável, médico anestesista da sua cirurgia, e aí passa aquele filme na sua cabeça. O que ele fez comigo naquele momento do apagão? Aos acompanhantes, geralmente o pai dos bebês, o pedido feito pelo anestesista era também sempre o mesmo. Ele pediu para me retirar, que aí seria com a parte da equipe médica. Saí com a pediatra e ele ficou lá dentro com ela. No momento em que finalizou o parto, eles pediram que meu companheiro se retirasse do centro cirúrgico. E nesse momento, o doutor Giovanni disse que iria me dar um sedativo para eu relaxar. E eu fiz algumas perguntas sobre por qual motivo. Ele disse, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, pode ficar tranquilo, somente mesmo para você relaxar. O que elas nunca imaginaram é do que o anestesista seria capaz de fazer. A gente entrega a nossa vida ali, a gente acredita naquelas pessoas que podem cuidar da gente e a gente está sujeito a um estuprador. A gente está numa situação vulnerável ali, totalmente dependente deles e
A gente não entra para o centro cirúrgico acreditando que vai ser abusada. Giovanni Quintela Bezerra foi flagrado estuprando uma mulher durante uma cesariana. As técnicas de enfermagem do hospital já vinham desconfiando do anestesista. Giovanni sempre dopava as pacientes e usava um lençol para esconder o rosto delas. Neste vídeo, gravado pela polícia, a equipe mostra como conseguiu fazer as imagens do flagrante. Bom, aqui é onde onde foi colocado o telefone, aqui. Em cima, no cantinho. Aí em cima. Entendi. Encostado no monitor em pé. Entendi. E aqui... Aí a gente fechou. Aí fecha aqui. Aí ele fica assim. Aí daqui mostra esse pedaço aqui. Mostra esse pedaço aqui todo, que é o que ele fica, onde ele fica. Entre os relatos, o que chama atenção é a forma como o médico agia. Os pedidos para que os acompanhantes deixassem o centro cirúrgico. A sedação da paciente sem explicar o porquê. Detalhes que indicam que o anestesista programava cada atitude antes do crime. Mas no último domingo, ele foi surpreendido. O celular onde as imagens foram gravadas já está sendo periciado. Além disso, a gaze recolhida no lixo, que foi usada por ele para limpar a vítima, também. Se nós comprovarmos que houve reiteradamente sedações desnecessárias ou que em doses excessivas possam ter causado algum prejuízo à vítima ou algum risco, pode haver configuração de outros crimes. E aí a gente vai avaliar, nós vamos avaliar qual seria o tipo penal, até realmente uma administração de substância prejudicial à saúde, exposição a perigo, enfim. 6 pessoas da equipe que trabalhou com Giovanni no domingo também já prestaram depoimento. 2 médicas, enfermeiros e técnicos de enfermagem estiveram na delegacia. Um representante da Secretaria Estadual de Saúde acompanhou os profissionais. Não acreditaram quando pegaram o vídeo posteriormente, viram que de fato tinha acontecido e prontamente levaram até os seus superiores, que trouxeram o fato à delegacia. Tamires tem 23 anos. Há uma semana deu à luz a gêmeos. O primeiro bebê nasceu de parto normal. O segundo precisou de uma cesárea e não resistiu. Mãe e avó, que já enfrentam a dor de perder um dos bebês, agora juntam coragem para encarar a possibilidade de também ter sido uma vítima do anestesista. Eu não consegui ter um contato com meu filho, não consegui olhar o rosto do meu filho. A única lembrança que eu tenho do meu filho é por foto só, entendeu? Que meu marido tirou na UTI, mas quando eu mesmo fui acordar, no dia seguinte, meu filho já tinha falecido. Eu não consegui pegar meu filho, olhar meu filho, por estar topada por esse monstro. E a presença de um acompanhante escolhido pela gestante no centro cirúrgico o tempo todo poderia evitar esse tipo de crime cometido pelo médico anestesista. Uma lei federal garante às grávidas o direito de ter alguém de confiança ao lado delas na hora do parto. A pequena Estela tem apenas um dia de vida e a mãe teve a companhia do pai da menina na hora do parto. É uma sensação de tranquilidade, né? Saber que você pode estar ali concentrada em apenas trazer seu filho ao mundo, que vai ter uma pessoa cuidando de você o tempo todo, te trazendo uma segurança, né? A possibilidade de acompanhar de perto um momento tão importante também deixou o Lucas bem mais tranquilo. Eu podia estar lá ajudando ela, apertando a mão, carregando ela quando ela precisava andar e tal, mesmo sentindo dor. A lei federal que garante à gestante o direito a um acompanhante durante o parto foi sancionada em 2005. O escolhido não precisa ter nenhum grau de parentesco, mas se a mãe preferir, pode abrir mão do direito de ter alguém ao lado dela na hora de dar à luz. A legislação vale para hospitais públicos e particulares antes, durante e depois do parto. A gente vê relato de menos dor durante o trabalho de parto que duram menos tempo e uma vinculação afetiva da paciente e da família com o filho. Na maternidade da Santa Casa de Belo Horizonte, a lei do acompanhante foi cumprida mesmo nos momentos mais críticos da pandemia. Tanto em âmbito federal como em âmbito municipal, nós tivemos regulamentações que reafirmaram o direito da gestante parturiente de ter o acompanhante. Em notas técnicas, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde ressaltaram a importância e a necessidade das gestantes sempre terem os direitos assegurados. As dores vinham, ele estava do meu lado, as enfermeiras também foram muito atenciosas. Então, assim, ter um acompanhante é extremamente necessário e fundamental.
Olha, a Câmara dos Deputados analisa nesse momento a chamada PEC dos auxílios, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria também outros benefícios. A gente vai direto a Brasília com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor, tudo bem? Os deputados já começaram a votar a proposta? Érica, a votação começou nesse exato momento, viu? Boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Isso a votação em primeiro turno. Antes disso, os parlamentares analisaram a proposta lá no plenário da Câmara dos Deputados. O início da sessão estava marcado para as 2 horas da tarde, mas houve um atraso por conta da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também porque alguns parlamentares só conseguiram chegar aqui em Brasília à tarde. Para ser aprovada, a proposta precisa receber pelo menos 308 votos favoráveis nos 2 turnos. O relator da proposta no plenário, deputado Cristino Áureo, do Partido Progressista do Rio de Janeiro, quer que essas 2 votações aconteçam ainda hoje. Se for aprovada, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, deve fazer a promulgação da PEC. O texto prevê uma série de benefícios, principalmente para a população mais pobre. Vamos conferir na reportagem. O texto que aguarda votação no plenário da Câmara é exatamente o mesmo que foi aprovado no Senado. Os deputados concordaram em não fazer mudanças para acelerar a aprovação. A proposta decreta o estado de emergência no país e, com isso, o governo federal poderá furar o teto de gastos e viabilizar novos benefícios, mesmo em um ano eleitoral. O texto prevê o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. O Auxílio Gás sobe para R$ 112 a cada 2 meses. Será criado um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros. Taxistas também receberão ajuda de custo para combustíveis. O programa Alimenta Brasil receberá um incremento de R$ 500 milhões para a compra de alimentos de pequenos agricultores e distribuição à população mais pobre. As mudanças terão um custo de R$ 41 bilhões. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer garantir um número alto de deputados em plenário antes de colocar o texto em votação. Segundo o relator em plenário, a estratégia é para evitar que a oposição barre a proposta. Toda PEC, ela sempre deve ser votada com um quórum bastante elevado. Primeiro porque, seja para aprovar, seja para rejeitar, ter legitimidade. Uma alteração na Constituição é algo importante. Então, a expectativa é, de fato, que nós possamos aprovar esse texto. É um texto que teve um debate bastante amplo. É uma PEC que trata de auxílios num momento difícil para a população, que o façamos e possamos entregar promulgado e o governo tomar as providências para a operacionalização. E o Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O orçamento inclui o reajuste do salário mínimo e a reestruturação das carreiras policiais. Depois de adiamentos e muitas negociações entre os partidos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi finalmente aprovada. A previsão era que o texto fosse votado ainda ontem, mas a sessão foi suspensa pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para que os líderes pudessem chegar a um acordo. O projeto aprovado hoje, de relatoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, prevê as contas do governo federal no negativo até pelo menos 2024. A boa notícia é que os cálculos para 2025 prevêem um superávit primário, ou seja, a despesa menor do que a arrecadação, de mais de 33 bilhões de reais. Apesar do resultado negativo para o próximo ano, o déficit é inferior à meta de 170 bilhões estipulados para este ano na LDO do ano passado. Por causa da melhora da arrecadação nos últimos meses, o Ministério da Economia avalia que essa meta será cumprida com folga. O projeto estipula contratações e reestruturação para policiais federais e do Distrito Federal e o novo valor do salário mínimo, que passa de R$ 1.212 para R$ 1.294. Outro trecho aprovado é o teto de gastos. O texto prevê que o Congresso corrija o valor para a projeção mais atualizada da inflação. Ou seja, em valores, a União poderá gastar algo aproximado a R$ 1 trilhão e 700 milhões de reais. A aprovação da LDO é uma condição para que os parlamentares possam entrar em recesso no meio do ano. A matéria agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E a LDO é o tema da rodada de opinião de hoje. O orçamento secreto, que por pouco não se tornou obrigatório, é a institucionalização do toma lá da cá.
Essa fatia do orçamento, pode chegar a quase 20 bilhões de reais no ano que vem, é reservada especificamente para parlamentares que apoiam o governo. Esses escolhidos têm o direito a vários milhões de reais a mais para destinar às suas bases eleitorais. E por que então secreto? Porque não necessariamente o deputado responsável por liberar esses recursos é identificado. A emenda pode ser atribuída a terceiros, como um prefeito, por exemplo. Ou seja, temos uma parte do orçamento que é terreno fértil para a corrupção. Além do mais, o Brasil é um sistema presidencialista. A execução do orçamento é prerrogativa do presidente, que tem a visão do país como um todo. Neste governo, o Congresso ganhou mais poder e o Executivo se enfraqueceu, o que será um problemão para este ou o próximo presidente. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, serve para definir as prioridades do governo para o ano seguinte e sempre a queda de braço na hora de determinar como é que o dinheiro público vai ser gasto. Para o governo, a luta é para não ter o orçamento engessado, sem poder manobrar os recursos. Para os parlamentares, o jogo é conseguir uma parte do dinheiro para obras nas suas bases. Por exemplo, aquela praça, asfalto, quadra esportiva, as santas casas e por aí vai. Nessa hora de selecionar quem teve mais facilidade em conseguir esses recursos até agora, a oposição ao governo Bolsonaro inventou o termo orçamento secreto, uma tentativa de se criar um mensalão, dizer que era corrupção. O apelido não colou, porque é uma discussão que não chega até a população, que está muito mais preocupada com as contas do dia a dia. E essas estão ficando em ordem. O presidente Jair Bolsonaro conversou por chamada de vídeo com os irmãos e a mulher do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcelo Arruda. Arruda foi assassinado na noite do último sábado, durante a festa de aniversário dele de 50 anos. Na ligação, intermediada pelo deputado Ottoni de Paula, do MDB, Bolsonaro prestou solidariedade aos parentes e disse que nada justifica o crime cometido pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. O presidente ainda convidou os parentes de Marcelo Arruda para um encontro em Brasília ainda nesta semana. No mês de maio, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,9% na comparação com abril. Com esse resultado, o setor passou a operar no nível acima do período pré-pandemia. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, a alta ficou em 9,4% na comparação também com o mesmo período do ano passado, 2021. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A partir de hoje, a conta de luz vai ficar mais barata em 10 estados. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou reduções de até 5,26% nas tarifas. Os descontos foram previstos numa lei aprovada no mês passado, que obriga as distribuidoras a devolver os impostos pagos a mais pelos consumidores. A ANEEL informou que ainda deve fazer a revisão em outras 4 distribuidoras. 2 dependem de pendências na Receita Federal e as outras 2 aguardam julgamento de recurso na Justiça. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. A pré-candidatura foi oficializada em um evento em Curitiba. Moro deve disputar a vaga com o senador Álvaro Dias, do Podemos, que pretende se reeleger. O agora pré-candidato tentou concorrer às eleições de 2022 por São Paulo, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Estado negou a transferência de domicílio eleitoral. No discurso, Sérgio Moro destacou as ações quando era juiz e ministro da Justiça. Eu conduzi, com apoio de vocês, a maior investigação da história do Brasil sobre corrupção. Eu enfrentei o crime organizado. Nós implementamos programas que levaram a uma redução inédita do número de crimes e contribuíram também para a elucidação de crimes que permaneciam sem qualquer solução. Eu quero retomar essas batalhas e, com a mesma dedicação, lutar para melhorar a vida das pessoas. O prédio que pegou fogo na região da 25 de março, em São Paulo, corre o risco de desabar. Por isso, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros decidiram interromper o trabalho de rescaldo e isolar a área. Pois é, o repórter Guilherme Lopes está no local e tem mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Guilherme. Como é que estão os trabalhos por aí?
Oi, Érica Lacombe, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, os bombeiros no meio da tarde retomaram esse trabalho, principalmente para resfriar o prédio pelo lado de fora e tentar conter as chamas, 46 horas depois do início desse fogo. A gente consegue perceber agora, eles usam uma escada para conseguir chegar na altura do 5º andar, porque é naquela área que o fogo se concentra. Desde do meio da tarde, há momentos em que o fogo apaga, depois ele retoma e por isso os bombeiros tentam controlar essas chamas. Eles não podem mais entrar no prédio, porque há um risco grande de colapso. De acordo com os engenheiros, esse prédio pode vir a cair. Isso porque, de acordo com as análises que foram feitas pelos peritos, tanto mais cedo quanto agora no final da tarde, inclusive utilizando drones, há risco por causa das rachaduras em pontos estruturais da laje CD, principalmente ali no meio do prédio onde as chamas se concentram, que é no 5º andar. Devido a isso, os bombeiros eles aumentaram o perímetro de isolamento e a prefeitura determinou então o fechamento de lojas aqui nos arredores. Ao todo, 9 foram interditadas, porque de acordo com os engenheiros, há o risco de que com a queda desse prédio essas lojas podem ser atingidas. Então esse trabalho dos bombeiros continua com esse resfriamento pelo lado de fora para tentar conter essas chamas, apagar esse fogo no 5º andar. Enquanto isso, os comerciantes ficam aguardando, querendo saber quando de fato vão poder retomar esse trabalho, porque ontem muitos aqui já tiveram que fechar as portas, hoje novamente. Isso é claro que é um prejuízo incalculável para a maioria deles. Agora vamos ver mais detalhes na reportagem sobre esse incêndio que começou na noite de domingo e que ainda continua por aqui no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros amanheceu de prontidão, combatendo pequenos focos de incêndio. Mas no fim da manhã veio a decisão de interromper os trabalhos e isolar a área. É uma ação preventiva visando a segurança das pessoas que frequentam aqui a região da 25 de março. Então nós fizemos o fechamento da 25 de março, estamos fazendo a evacuação do entorno para que, se caso aconteça algum colapso, as consequências sejam diminuídas. A Defesa Civil interditou o quarteirão e os comerciantes tiveram que fechar as portas. A orientação é que as pessoas evitem a região. O lugar que está mais forte o incêndio é no 5º andar, ou seja, mais ou menos no meio do prédio. E aí pode acontecer igual as Torres Gêmeas, gente. Os lojistas estão apreensivos. São 4.200 lojas, 40 mil funcionários que dependem da sobrevivência, dependem desse emprego, E as lojas também dependem do faturamento. Então a gente está muito agoniado para saber como serão os dias para frente agora. A prefeitura decidiu aumentar a área bloqueada e interditou outros 9 imóveis que também correm o risco de desabar. Os engenheiros da Coordenadoria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano ainda não sinalizaram por quanto tempo essa nova interdição deve durar. O prédio de 10 andares, que abriga pequenas lojas e armazena produtos dos comerciantes da região, pegou fogo na noite de domingo e atingiu mais 3 edifícios, entre eles uma igreja. 2 bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau durante o combate às chamas. A Rede TV entrevistou o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. Na conversa com o jornalista Mauro Talhaferri, ele prometeu um auxílio para que famílias de baixa renda deixem os filhos nas escolas e confirmou que Felício Ramute, do PSD de Kassab, será vice em sua chapa. A novidade agora da semana passada foi a adesão do PSD, do Gilberto Kassab, à sua campanha, à sua pré-candidatura. O seu vice vai ser o ex-prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute? Vai. Já está certo? Já está certo. Veja, um grande prefeito muito bem avaliado e que apostou no projeto PSD. Ele, no final das contas, saiu do cargo para construir um estado de São Paulo melhor. E nada mais justo que, nessa junção de forças, o Felício integrasse a nossa chapa na posição de vice-governador. E nós estamos construindo um projeto muito bom, um projeto muito consistente, muito exequível, de transformação, de modernidade, de inovação
para o Estado de São Paulo, onde a gente vai privilegiar o investimento em inovação, o investimento em tecnologia e um projeto que tem muito foco na geração de emprego, no cuidado com as pessoas. Vamos lá para a educação. Eu tinha prometido que eu ia abordar esse tema. Você mencionou a educação em 2 momentos. Você mencionou na capacitação dos jovens e mencionou agora na recuperação do que foi perdido, do conteúdo que foi perdido durante a pandemia. Chegou a falar também do problema de formação que existe dos jovens que estão saindo da escola sem ter um mínimo de formação em língua portuguesa, em matemática. Como resolver essa equação, né? Capacitar, fazer uma escola que dê essa formação, ao mesmo tempo recuperar o tempo que foi perdido na pandemia. E nós temos esse prejuízo que a pandemia deixou. E aí é um grande desafio. Esse desafio tem que ser vencido, né, o desafio do atraso nesses 2 anos, em cima de 4 pernas. A primeira, o combate à evasão. E para a gente combater a evasão, eu preciso de política de transferência de renda, eu preciso acolher aquelas pessoas que estão passando por necessidade, dá para ser mais generoso na assistência social, tem espaço fiscal para isso. Ou seja, o aluno, a aluna que estão na escola, a família ser assistida com alguma renda mínima, dada pelo Estado. Dada pelo Estado. Tem espaço fiscal para isso? Tem. Porque o que nós temos hoje no Estado de São Paulo é tímido em relação ao volume de orçamento disponível que nós temos. Então, dá para ampliar bastante a abrangência dessa assistência àquelas famílias que mantêm seus alunos matriculados. A segunda coisa, é necessário acolher a família, principalmente no que diz respeito à questão saúde, inclusive saúde mental, que uma das grandes consequências da pandemia foi a depressão, né, que é uma epidemia que está se espalhando. Então, nós temos que cuidar da família. Eu preciso ter equipes nas escolas de acolhimento à família. Terceira questão, eu preciso correr atrás do tempo perdido e dar mais conteúdo. Agora, é impossível você recuperar tanto conteúdo perdido em 2 anos sem sala de aula. Então, a gente vai ter que ter capacidade de identificar quais são aqueles conteúdos que são pré-requisitos fundamentais para o avanço, para o prosseguimento do aluno nos próximos períodos, para que aqueles conteúdos sejam trabalhados num esquema de ensino híbrido, parte presencial e parte à distância. E o 4º ponto, para que isso tudo seja possível, eu preciso de escolas com infraestrutura. E, basicamente, a grande infraestrutura é conectividade. Eu preciso de escolas conectadas. Se a gente fizer isso, a gente vai correr atrás do tempo perdido. A Lenilda Teixeira está perguntando o que fazer para acabar com a Cracolândia. Lenilda, boa pergunta, né? Vamos parar para pensar o seguinte. A Cracolândia não é uma exclusividade da cidade de São Paulo. Algumas cidades do mundo enfrentaram problemas semelhantes, inclusive mais ou menos com a mesma quantidade de pessoas perambulando pela rua, entregues ao vício. Amsterdã enfrentou isso, Frankfurt enfrentou isso, Lisboa teve Cracolândia, Nova York teve Cracolândia. Todas essas cidades conseguiram resolver o problema. E a pergunta é, por que São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, num dos estados mais ricos do mundo, não vai acabar com a sua Cracolândia? Acabar com a Cracolândia, de fato, dá trabalho e exige integração de políticas públicas, né? A primeira política pública é a de saúde. Você, para acabar a Cracolândia, precisa dar atenção à saúde. A gente precisa tratar o dependente químico e dar o tratamento correto. E o tratamento da dependência não é fácil. Tirar a pessoa da droga não é fácil. Aquelas pessoas perderam a capacidade de autodeterminação e elas só vão se tratar primeiro se você estabelecer uma relação de confiança. Aquela pessoa que está na rua, está numa situação de desespero, precisa confiar em você. E olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova lei do esporte. Os jogadores não estão gostando nada dessas mudanças, viu? A gente volta já, o intervalo é rápido. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, até amanhã.